Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Thing, O Enigma de Outro Mundo, filme de 1982 dirigido por John Carpenter, adaptado da novela originalmente lançada em 1938 pelo John Campbell Jr., que virou filme em 1951, O Monstro do Ártico, que foi dirigido, o crédito de direção é para o Christian Nyby, mas todo mundo sabe que o Howard Hawks foi o diretor desse filme. O Hawks estava mais interessado em permitir que o Nyby conseguisse se filiar ao sindicato dos diretores com esse crédito. É uma história bem curiosa, talvez eu trate sobre ela no futuro aqui no canal. O filme do Carpenter teve roteiro assinado pelo Bill Lancaster, hoje é cultuado, uma ficção sempre comentada, com grande relevância, grandes publicações também, mas esse não foi o caso na época de lançamento desse filme em 1982. Além do fracasso de bilheteria, o filme foi extremamente criticado. O Carpenter, inclusive, perdeu o emprego em Chamas da Vingança, que seria lançado em 84, justamente pela péssima repercussão de The Thing. Se você pegar o massacre das críticas, especialmente de jornais e revistas de Los Angeles e Nova York, você vai encontrar uma série de termos. Filme repulsivo, inconclusivo, nojento, que trazia uma abordagem niilista defasada, entre outros. The New York Times chamou The Thing de lixo. Por outro lado, a Cine Fantastic perguntou o seguinte: seria The Thing o filme mais odiado de todos os tempos? Por que eu acho importante trazer esse contexto e mencionar isso em qualquer discussão sobre The Thing? Porque quando você se afasta um pouco do período da época e dessa repercussão que foi muito negativa para a própria carreira do Carpenter, que, como eu disse, perdeu projetos, foi questionado pela indústria, você vai notar que desde os anos 90, especialmente, o filme vem sendo revisitado e o filme vem consolidando a cada ano que passa a sua importância no cinema. Não apenas como um dos melhores filmes dos anos 80, na minha opinião, mas também como uma ficção científica memorável. Pensa com uma baita adaptação do livro base, talvez por isso seja mais fácil também fazer direcionamento, seja para o original, que aí tem a questão do macartismo, do período de caça às bruxas, quanto para a situação dos anos 80 da Guerra Fria. E muito se questiona por que esse filme foi tão criticado na época de lançamento, por que demorou tanto para reconhecer os méritos do Carpenter e da equipe. E eu só poderia falar do contexto, eu só poderia fazer esse direcionamento quando você tem, em 82 mesmo, que foi um ano muito rico para a ficção, você tem ET, semanas antes do lançamento de The Thing, uma outra abordagem, especialmente quanto à vida alienígena. Aqui em The Thing você tem algo mais restritivo, seja pela classificação indicativa, como pelo teor pessimista também. Tradicionalmente, em grandes períodos de crise, o público busca o escape no cinema. E no começo dos anos 80 ocorreu uma grande recessão nos Estados Unidos e eu acredito que a cobertura desse filme foi completamente contaminada, do tipo, olha, o teor é extremamente pessimista, é um filme nojento, asqueroso, então fica como uma marca negativa para a carreira do John Carpenter. Ponto final. Ainda bem que com o passar dos anos o filme vem sendo redescoberto, revisitado, com grande notoriedade, seja com relançamentos ou discussões acadêmicas. É um dos longas mais importantes dos anos 80, super importante para o seu gênero também. No começo de 1982, a rotina da estação de pesquisa dos Estados Unidos Antártida é alterada drasticamente quando noruegueses buscam desesperadamente matar um cachorro. McReady, interpretado por Kurt Russell, vai atrás de respostas para a estranha situação e logo nota que o grupo está diante de uma criatura que consegue se transformar em uma cópia exata de suas vítimas. A trilha sonora foi composta pelo maestro Ennio Morricone, considero extraordinária, assim como a atitude do John Carpenter de ceder a trilha do seu filme para um outro compositor de altíssimo nível, e esse era o período de consolidação do maestro Ennio nos Estados Unidos, em que ele estava participando de mais e mais projetos. O ritmo é muito bom, a condução da paranoia, da solidão, desde a primeira aparição do cachorro, na verdade, você tem uma tensão natural que ela é reforçada pela trilha. A questão curiosa é que o maestro Ennio compôs a trilha sem um direcionamento do Carpenter. Ele assistiu os filmes do Carpenter e tentou emular um pouco do estilo dele para não ficar algo completamente distoante. Depois, quando o Carpenter foi colocar a trilha, realmente encaixar as composições do maestro Ennio no filme, ele notou que muitas passagens não tinham a efetividade que ele buscava. Por isso, ele acabou acrescentando mais coisas também junto do Alan Howard, seu colaborador recorrente, que também compôs trilhas para a franquia Halloween, e aí você tem na trilha de The Thing, ao mesmo tempo que composições espetaculares do maestro Ennio,
um baita complemento de um outro grande compositor que é o John Carpenter. Com a liderança de Kurt Russell, a produção explora especialmente a temática de falta de confiança que toma conta da base e das atitudes necessárias para combater uma criatura que consegue emular as vítimas, contagiando o grupo aos poucos. Com isso, uma das principais bases do filme diz respeito à quebra de vínculos de segurança previamente estabelecidos. A aplicação recorrente dessa trama, também por causa da produção da década de 50, se dá com o macartismo, no contexto de caça às bruxas. Nesse filme aqui você poderia fazer também um direcionamento especial para a Guerra Fria, para o contexto de Guerra Fria com períodos diferentes. Nos Estados Unidos, uma nova administração, a administração Reagan, muito mais agressiva que a administração Carter na retórica, e por outro lado, na União Soviética, o fim da era do Brezhnev. O isolamento da base também é fundamental para relações interpessoais, sabendo da importância da pesquisa, mas ao mesmo tempo que essa situação grave gerada precisa ser solucionada o quanto antes, até porque uma outra base já havia sido totalmente destruída. Carpenter se preocupou também em trazer uma discussão sobre a assimilação que é mediada a partir das dúvidas que tomam conta da equipe, com descobertas de marcas extraterrestres e do medo crescente de um contágio. O pessimismo é avançado na narrativa de uma maneira que me agrada muito, porque basicamente o cenário é de isolamento. Não tem para onde fugir, não tem ninguém para ouvir um grito de socorro. Então tudo precisa ser solucionado o quanto antes. E aí você tem um misto de desespero com a tentativa de proteger a vida a partir de medidas drásticas. O trabalho de fotografia de Dan Canday tem êxito ao ressaltar o contraste do gelo com as cores quentes em ambientes fechados, além do uso do fogo e de luzes de emergência como elemento de destaque na luta pela sobrevivência. Mas não tem como não mencionar em The Thing o trabalho extraordinário do Rob Bottin. 10% do orçamento do filme foi direcionado para a criação de efeitos práticos. Ele ficou doente, inclusive, de tanto que ele estava trabalhando. Ele se mudou para a Universal para conseguir dar conta da carga de trabalho, precisou contratar alguns assistentes também, mas esse é um baita exemplo de como os efeitos práticos são efetivos. Você sente isso também na interpretação dos atores. É aquele caso, né? Você não tem um complemento falso da tela verde, você tá vendo ali. Então os atores, inclusive citando posteriormente em debates sobre The Thing, falavam que eles realmente se sentiram enjoados dado o realismo. O processo de assimilação e transformação é de altíssimo nível. Tradicionalmente, os monstros tomam formas humanas bem definidas, mas o sangue e as composições deformadas impressionam, especialmente quando registram as criaturas híbridas. Eu adoro esse filme, é o tipo de longa-metragem que cada vez que eu assisto eu consigo trazer algo novo para a experiência. Naquela primeira vez tudo bem, com direcionamento da história, começo, meio e fim. Depois, quanto a detalhes da desconfiança, da interação do grupo, da importância do fogo, por exemplo, para The Thing, etc. E aí aquela questão recorrente nos anos 80 de que era um filme repulsivo, nojento, na verdade se torna um dos trunfos de The Thing. O final, ele gera várias discussões, até mesmo para o que aconteceu. Eu me lembro que depois de assistir o filme pela primeira vez, muito tempo atrás, eu fui correndo para o fórum do IMDb, que antigamente cada filme tinha um fórum específico. Fiquei totalmente envolvido com discussões, com teorias, foi muito bacana. E é legal ver que, como eu disse, parece que a cada ano que passa esse filme ganha mais e mais relevância, seja com remasterização, lançamentos especiais, novos livros. É um baita filme, seja pela direção do John Carpenter, pela trilha do Maestro Ennio, pelo uso de efeitos práticos, pela montagem e também pela grande atuação do Kurt Russell. Para O Enigma de Outro Mundo, eu dou nota 10. É um filme extremamente importante para a ficção científica e para o terror, e com essa redescoberta, com novas considerações sobre The Thing, no começo dos anos 2000 até o Carpenter foi pressionado para fazer uma continuação. Ele sempre rejeitou a ideia de um filme continuação, mas ele apoiou o Game de 2002 e até considerou como uma sequência canônica. Ali você vai saber o destino do Childs e do McCready, no período também que era muito mais fácil fazer licenciamento de um filme e levar para o mundo dos games. Hoje é super proibitivo. Naquela época dava certo e até existia um interesse maior em desenvolvimento de histórias originais, não apenas de cópias, né? The Thing de 2002, o game é um bom exemplo, eu deixo como recomendação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!